Questão 2. As associações de elementos mecânicos muitas vezes são necessárias para a transmissão de movimentos. Essas associações são utilizadas em sistemas robóticos para obter a movimentação de partes ou do próprio robô. Um mecanismo como o apresentado na figura foi utilizado no sistema de manipulação de um braço mecânico. Dois discos plásticos emborrachados são posicionados em contato conforme ilustrado aqui na figura. O disco 1 é acionado por um motor elétrico de corrente contínua e gira com velocidade angular N1, no sentido horário. Esse movimento rotativo é transmitido para o disco 2 por meio do atrito no ponto de contato, esse ponto aqui, fazendo com que este gire com velocidade angular N2 no sentido anti-horário. No ponto de contato entre os discos atuam forças normais Fn e de atrito Fa, representadas no diagrama de corpos livres da figura aqui. Assumindo que M1 seja o torque transmitido pelo disco 1 e que M2 seja o torque transmitido pelo disco 2, pode-se afirmar que... E aqui nas alternativas temos algumas possibilidades para definir se N1 é maior ou menor que N2 e se M1 é maior, menor ou igual que M2. Então temos que analisar aqui a rotação e, velocidade angular, N, e torque, M. Então vamos lá. Vou dividir aqui em duas seções, uma para cada tipo de cálculo. Assim, facilita e muito nossa vida. Vamos lá. Primeiro, vamos chamar aqui de primeira etapa, nós iremos calcular aqui, então, em relação a N. Vamos calcular aqui em relação a N, que é a velocidade angular. Bom, aqui a gente tem um sistema de engrenagens, e onde esse disco aqui ele vai girar aqui o outro, esse disco 1 gira no sentido horário, disco 2 no sentido anti-horário. A gente sabe que num sistema de engrenagem, as velocidades lineares dos discos presentes nesse sistema, elas são iguais. Ou seja, a velocidade linear do disco 1 é igual à velocidade linear do disco 2. Sendo assim, nós podemos então escrever que V1 é igual a V2. E quem seriam então essas velocidades lineares? Um jeito da gente descrever uma velocidade linear é, por exemplo, como sendo aqui velocidade linear, como sendo o produto entre a velocidade angular e o raio. Nesse caso aqui seria o raio do disco. Sendo assim, a gente pode escrever então que V1 sendo então W1, no caso W é a velocidade angular, que a questão chama de N. Então vamos adaptar logo para N. N1 vezes R1 é a velocidade linear 1. Isso é igual a N2 vezes R2, raio do disco 2 no caso, e velocidade angular do disco 2. Sabemos então aqui pela figura que R1 é menor do que R2. Então, aqui R1 ele é menor do que R2. Se R1 é menor do que R2, e a gente sabe que as velocidades lineares são iguais, isso significa que para manter essa igualdade, N1 precisa ser um número maior do que N2. Pois assim, sabemos que o produto, no final das contas, vai ser igual. Já que a gente tem aqui um fator que é menor do que o outro, e sabemos disso pela figura, então para que isso aqui continue igual, isso significa que N1 obrigatoriamente vai ser maior que N2. Então, com base nessa relação das velocidades lineares no sistema de engrenagem, elas serem iguais para os dois discos, nós sabemos então que, por consequência, portanto, N1 é então maior do que N2. Tendo isso em vista, podemos já tentar eliminar algumas alternativas. Vamos lá. Letra A, N1 menor que N2. Isso aqui é falso. Letra B, N1 maior que N2. A gente deixa. N1 menor que N2. Falso também. N1 maior que N2 e N1 maior que N2. Então, sobramos B, D e E. E agora, partimos então para a segunda etapa, que é fazer o cálculo de torque. Vou chamar isso daqui de segunda etapa. E aqui ocorre o seguinte, pessoal. Outra coisa que a gente pode notar é que, considerando um sistema de engrenagens completo, a potência fornecida, ou a potência presente no disco 1, ela é totalmente num sistema ideal, lembrando, num sistema ideal,
ela é totalmente fornecida para o disco 2. Ou seja, toda a potência presente no disco 1, ela é fornecida para o disco subsequente, no nosso caso, o disco 2. E por que eu estou falando disso? Porque a potência, ela pode ser descrita, vamos colocar aqui, que a potência, ela pode ser descrita como o trabalho executado durante um determinado período de tempo. O trabalho, ele pode ser expresso como sendo produto entre força e deslocamento, dividido tudo isso aqui pelo tempo. No caso, trabalho, força vezes deslocamento, e a potência a gente divide pelo tempo. Agora percebam aqui que a gente tem distância ao deslocamento dividido por tempo, que é a mesma coisa que velocidade. Então temos que potência ela também pode ser descrita como produto entre força e velocidade. Que velocidade é essa? Velocidade linear. E como vimos na etapa 1, a velocidade linear ela também pode ser descrita como sendo o produto entre a velocidade angular e o raio do disco. Nesse caso, temos então que a potência ela pode ser descrita como sendo velocidade vezes a velocidade angular, a força, perdão, né, vezes velocidade angular vezes o raio. E aí, nesse caso, entra outra coisa interessante. Porque quando a gente vem aqui e analisa o produto entre força e raio, que também pode ser interpretado como um produto força-deslocamento, nós temos novamente o trabalho, que também pode ser expresso como torque. Então, nesse caso, a gente pode chamar ele de T e dizer que, então, a potência ela pode ser descrita como a velocidade angular vezes o torque. Então, nesse sistema, sabemos que a potência ela é totalmente transferida. Então, nesse caso, P1 é igual a P2, totalmente transferida. Sendo assim, temos que N1 vezes torque 1, que aqui na verdade ele chama de M. Então vamos lá adaptar. N1 vezes M1 é igual a N2 vezes M2. E aqui, pessoal, a gente faz a mesma análise. Como vimos na primeira etapa, N1 ele é maior do que N2. Se N1 é maior que N2, e a gente sabe que essa relação é uma relação de igualdade, obrigatoriamente, então, para manter essa igualdade, M1 ele vai precisar ser menor do que M2 para que isso continue igual. Já que a gente já sabe que N1 é maior que N2, para que isso continue uma igualdade, M1 precisa ser menor que M2 para compensar. Entenderam? Então, assim, nós conseguimos perceber que M1 é menor do que M2. Sendo assim, nossa combinação da resposta é N1 maior que N2 e M1 menor que M2, que é justamente o que a gente encontra aqui na letra B, resposta da questão 2.